Boa noite. Boa noite. Vou começar assim, boa noite. Fomos surpreendidos pela nota de falecimento do Roberto Dinamite, no último domingo. Realmente de saúde não estava bem e veio a falecer, deixando mais órfão do que nunca o esporte brasileiro, o principal esporte do Brasil, que é o futebol. Depois de Pelé, o maior camisa 10 de todos os tempos, o maior atleta de todos os tempos, Roberto Dinamite, que marcou sua história também, não só no futebol do Brasil, mas no futebol do mundo, nos deixou. E nós fizemos um programa, o Max Sport, no dia 14 de abril de 2020, um dia depois de Roberto completar 66 anos. Foi um programa muito legal, leve, descontraído, para cima, Roberto à vontade com a gente, ao meu lado, de Bocão, do Carlos Borges, também do Sérgio Américo e do Jorge Ramos. Uma homenagem para Roberto, uma homenagem para matarmos as saudades deste grande ídolo, independente da camisa que tenha vestido, ídolo de todos nós. Então, vamos relembrar esse programa que foi realmente muito bacana, muito legal, esse Max Sport especialíssimo, feito na época da pandemia, numa entrevista em que Roberto estava completamente solto e à vontade, onde o seu sorriso, esse registro marcante dele, se perpetuou durante todo o programa. Max Sport, homenageando Roberto, dando esse presente para vocês, mas, como diriam os antigos, o show tem que continuar. Roberto, onde quer que você esteja, tenho certeza que está muito bem. Max Sport, Roberto Dinamite, matando as saudades. Hoje um presente especial, não só para a torcida do Vasco da Gama, para a torcida do Rio, para a torcida do Brasil. Um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, o maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, fez aniversário ontem, 66, que data, hein? Ele é conhecido como Carlos Roberto, conhecido não, ele foi batizado como Carlos Roberto de Oliveira. Todo mundo já sabe que é o Roberto Dinamite, que tinha um apelido quando garoto de Calu, lá em Duque de Caxias, quando começou a jogar bola. Calu, boa noite. É um prazer tê-lo com a gente aqui no Max Sport, hein, Calu? Que é isso, hein? Boa noite a vocês, Max Sport. Boa noite, Mazela. Olha, o Calu realmente, antes de ir para o Vasco, o Calu era bastante conhecido, já fazia gols lá em Caxias, lá no São Bento. Mas depois foi o Vasco e é um prazer muito grande estar falando com vocês aí, apesar do momento que nós estamos vivendo. É verdade. E a gente, repito mais uma vez, nós estamos, Roberto, seguindo as orientações das autoridades, orientação da Organização Mundial de Saúde, cada um na sua casa. Você já pode ver o Sérgio Américo, o nosso Bocão, Carlos Borges e também o Jorge Ramos. Esse é o detalhe, é um presente especial para todos vocês. O Vasco teve o Roberto, o Barcelona teve o Roberto, a Portuguesa teve o Roberto e também o Campo Grande jogou um pedacinho lá em Ítalo Del Cima. Robertão, eu vou passar a bola para a galera, que só faço o meu campo. Eu faço o meu campo, eu mato no peito, distribuo, vou torcer na cara do gol. Mas os meus artilheiros, o Borges, o Ramos, o Sérgio Américo e o Bocão, vão tocar a bola com você. Mas eu vou fazer a primeira pergunta de forma oficial. Você já deu 1.500 entrevistas na vida, até muito mais, já falou. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: qual foi a pergunta que nunca lhe fizeram que você gostaria que fizesse? Essa é a minha pergunta para você. Boa. Essa é boa. Peguei, cara. Gostei, porque aqui é um Mazelão. É difícil, né? É difícil. Eu acho que já me perguntaram quase tudo, de tudo, né? Mas vou deixar isso vai ficar no ar. Pergunta que nunca me fizeram. Então é o seguinte, fala. Pode falar. Pode falar. A primeira pergunta que você nunca respondeu na vida foi nós que fizemos. A primeira pergunta que você nunca respondeu foi feita aqui no Max Sport. Essa é boa. A pergunta que nunca fizeram é porque nunca aconteceu, né? Tá certo. Tá vendo? Obrigado, Roberto. Otávio Bocão, começa a rolar a bola com o nosso querido ídolo. Fala, Bocão. Primeiramente, boa noite, parabéns ao meu ídolo, né, pelos seus 66 anos de idade.
E uma honra. Obrigado, É meu ídolo obrigado. porque, mesmo eu não sendo vascaíno, eu sou botafoguense, É vi adversário. muitos jogos teus e é adversário, adversário. Mas no dia 4 de maio de 1980, você voltava ao Vasco da Gama numa história linda que você viveu no Vasco e voltou depois de talvez uma passagem meio que frustrante no Barcelona. Qual foi o principal fator que te levou a não ser um jogador aproveitado ou que influenciou você a voltar ao futebol brasileiro naquele 4 de maio de 1980, no qual foi o jogo marcante da sua carreira? Olha, Bocão, o que marcou muito foi a vontade de jogar. Eu jamais poderia imaginar assim de sair do Vasco, mas saí, fui para o Barcelona. E o que aconteceu? O Rifé, que era o técnico, quando eu cheguei, eu atuei 3, 4 partidas, depois foi substituído pelo Heleno Herrera. O Heleno Herrera entrou e achou que eu tinha que ficar treinando para depois ser aproveitado. Isso na cabeça do jogador brasileiro, e principalmente na minha cabeça. Eu jogava praticamente quase todos os jogos do Vasco, isso não encaixou. Então, houve interesse de clubes brasileiros, houve interesse do Flamengo direto, que foi a Barcelona, e essa foi a razão maior assim de não continuar em Barcelona, de não ser aproveitado dentro da cabeça do técnico que estava ali entrando naquele momento e achando que eu tinha que ficar treinando e não jogando. O Inácio já está rodando as imagens de Vasco e Corinthians na volta aí, do Roberto Marcelé. 5-2, 5 gols do Bob, 5-2 no Timão, no Coringão. E eu passo a bola para você, Sérgio Américo, enquanto ele respondia a respeito do Barcelona, mas estávamos vendo, daqui a pouco que nós vamos botar mais, para a gente se deliciar com os gols do Roberto Dinamite. Fala, Serginho. Claro que sim, Mazela. Boa noite, Roberto. Parabéns pelo dia de ontem. Muita saúde nesse novo ciclo de vida. Que Papai do Céu continue aí abençoando você e toda a família. Roberto, a minha curiosidade é sobre você na seleção brasileira. Em 78, você estava no banco, entrou naquele jogo contra a Áustria. Foi uma sensação total. Estava meio esquecido no banco, aí finalmente entrou. Infelizmente, o Brasil não ganhou aquela Copa, mas o seu gol foi de fundamental importância para a classificação à segunda fase. Agora, em 82, com aquele time maravilhoso, o Tele Santana, meu juízo, foi teimoso, né? Porque ele tinha um time muito técnico, quem destoava era o Serginho. Mas ele insistiu com o Serginho, e nessa Copa de 82, você acabou ficando no banco todas as partidas, e houve aquela catástrofe do estádio de Sarriá, o Brasil perdendo a Copa. Ficou muito magoado por não ter sido aproveitado naquela Copa de 82, Roberto, pelo potencial que você tinha, e a meu juízo, tecnicamente melhor que o Serginho. Então vamos por etapas, né? 78, eu também numa situação de reserva, só fui entrar no terceiro jogo, o Brasil empatou os 2 primeiros, e no terceiro jogo o Coutinho veio falar comigo que gostaria de me colocar naquele terceiro jogo contra a Áustria, e me perguntou como eu estava, isso um passando pelo outro, perto do refeitório, e eu falei que estava bem, que estava treinando legal, estava me sentindo bem. Ele me colocou nesse terceiro jogo, eu participei, fiz o gol, que classificou o Brasil para outra fase, e dali continuei como titular, permaneci como titular, e que, infelizmente, nós perdemos uma Copa, uma Copa que acho que estava mais ou menos programada para a Argentina, e acho que 78 foi isso. Voltei como um dos artilheiros da seleção naquela Copa, mas faltou esse título que, infelizmente, ficou muito claro que a coisa foi meio que direcionada, principalmente no jogo de Argentina e Peru. Em 82, eu estava praticamente fora dos planos do Tele, né? Existiam 2 grandes jogadores, o Careca e o Serginho, que vinham naquele momento numa fase muito boa, o Serginho artilheiro, Careca, jogador tecnicamente excepcional, e eu estava, vamos dizer, fora dos planos, eles já vinham jogando aí há mais de um ano, então não estava nem pensando mais em Copa do Mundo. Aconteceu esse problema da contusão do Serginho, do Careca, e eu lembro que eu estava com o Vasco... Oi?
O Careca foi cortado Foi por cortado. razão do problema. Foi cortado, teve um problema muscular. E aí eu lembro que eu estava fazendo um amistoso com o Vasco em Brasília e foi feito o contato. Eu tive que voltar rápido para o Rio de Janeiro. E vocês devem lembrar de um profissional também da comunicação que trabalhava no Jornal do Esporte, Leomário Valente. Nós voltamos juntos para o Rio. E logo depois eu embarquei para a Espanha, reuni, estar junto com os jogadores, né, de 82, que realmente esses jogadores eram um grupo fantástico, acho que da minha geração, do meu período aí de jogador, mas da minha geração dos anos 80, 90, acho que realmente foi a grande seleção. Mas, infelizmente, eu não tive oportunidade. Na realidade, eu não fiquei nem no banco, jogo nenhum da seleção, porque tinha um número de atletas e o meu aproveitamento não aconteceu nem no banco. E eu lamento, sinceramente, lamento não ter sido aproveitado. Gostaria de jogar naquela seleção, de ter uma oportunidade, pelo menos uma partidazinha, né? Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu e acabou o Brasil, ou nós, perdemos o jogo para a Itália e tivemos que voltar. Mas foi uma seleção realmente fantástica, torna a dizer, os melhores jogadores da minha geração. Eu só lamento, como atleta, como jogador, de não ter tido uma oportunidade. Estamos aqui, para nossa alegria, no programa Max Esporte, recebendo Roberto Dinamite, ídolo maior da história do Vasco da Gama, e conversando, resenhando com a gente e com você. Espero que você tenha gostando. O Bocão já perguntou, falou do jogo do Corinthians, do Barcelona, os 5 gols do Roberto, Serginho Américo, lembrando as 2 Copas do Mundo, 78 e 82. É a sua vez, Jorge Ramos. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Uma boa noite a todos. Parabenizando também o Roberto. Nesse momento tão difícil, a vida, né? A gente tem que comemorar muito a vida, Roberto. É um prazer estar aqui com você. É verdade. Eu lembro, no meu ranking de gols bonitos, o seu gol contra o meu Botafogo foi um dos mais bonitos que eu já vi, né? E eu tenho que dizer isso para você pessoalmente, essa oportunidade. Aquela dominada no peito, aquele lençol no Osmar Guarnelli, e a finalização está, para mim, entre os gols mais bonitos que eu já vi. Bom, eu vou atualizar um pouco mais esse nosso papo, porque eu acho importante você, que esteve dentro das 4 linhas, falar dessas alterações que vão entrar em vigor a partir do próximo mês, né? A partir de junho, na realidade, da International Board. E falo o seguinte, entre as diversas alterações, a regra de mão na bola passa a vigorar a partir de junho, né? O toque no começo do braço ali, perto da junção entre a axila e o braço, não será mais considerado mão, né? Isso com a bola no meio de campo. Lá perto do gol, o árbitro pode marcar. E a outra mudança é com relação às cobranças de pênalti. Você é um exímio cobrador de pênalti. Então é o seguinte, se o goleiro se adiantar, mas o atacante chutar a bola no travessão e ela for para fora, a cobrança não vai mais ser repetida. O que você acha dessas alterações na regra do futebol a partir de meados de junho? Não, com relação a essa mudança, eu acho que o antebraço ela deixa de ser importante e aí vai, como continua sendo a interpretação do árbitro, só se tocar na mão ou próximo. Então, eu acho que essa coisa tinha que ser esclarecida um pouco mais para todos nós. É claro que já mudou, vai mudar, mas o que eu vejo é que os árbitros vão ter autonomia, vai voltar a ter essa autonomia. O que se buscou, acho que nesse período, foi dar uma ajuda. Eu acho que essa ajuda hoje, ela vai acontecer, vai continuar acontecendo? Vai. Mas eu acho que estão tentando simplificar a coisa, tirando a cada momento. Tem o braço, antebraço, ombro, então tudo isso, o ombro lá em cima, o antebraço, já vão deixar praticamente de garantir a coisa do pênalti, né? Então,
Vamos ver, eu acho que estão tentando buscar isso para simplificar, mas acho que a cada momento eles estão, na minha opinião, complicando mais ainda e fica muito difícil, principalmente quando você está dentro de um jogo, de uma partida decisiva e que o movimento pode ser um movimento rápido, entendeu? Aí tem a televisão, vai ser possível usar, né, o replay para você fazer essa análise, mas eu acho que o que tem que acontecer é qualificar melhor esses profissionais. É verdade, isso não resta dúvida. E outra coisa, a impressão que eu tenho é que quem faz a regra nunca botou um calção, uma chuteira, um meião, porque é impressionante como eles complicam. Mas fechando o giro dessa primeira parte com o nosso querido Roberto Dinamite, conhecido em Caxias quando garoto, quando moleque, como Calu, ele vai fechar o meu som do Vral, meu querido amigo, nessa segunda parte do nosso Max Sport. E a pergunta sua, Carlos Borges, e o seu boa noite para o Roberto. Boa noite, meu querido Roberto Dinamite. Parabéns pelos 66 anos. Não é qualquer um que faz 66 anos, não. Só para lembrar que quando o Jorge fez aquela pergunta, fez o negócio do gol mais bonito, eu ia fazer a pergunta em cima. Eu vou fazer duas perguntas, se você me responde, se possível. Em relação ao gol em cima do Osmar, você tinha 4 anos quando o Pelé fez, mais ou menos parecido. Mas eu acho que o seu foi mais bonito até do que o Pelé na Copa do Mundo de 1958. Como é que você viveu aquele dia após fazer aquele grande gol, aquele golaço? Como é que foi a sua cabeça naquele dia, se você conseguiu dormir? E a segunda, em relação à situação do futebol atual. Em relação ao Jorge Jesus, que chegou no Flamengo e veio da Europa, um técnico estrangeiro, e revolucionou, pelo menos, a forma de jogar do futebol brasileiro em termos de intensidade. Você acredita que realmente houve uma mudança de forma de jogar do Jorge Jesus ou não? Então, vamos por etapas. Eu acho que o gol em si contra o Botafogo foi um gol realmente muito bonito, foi importante, porque, além da beleza do gol, né, o gol foi aos 44 do segundo tempo, o Vasco precisava de uma vitória, o Vasco precisava vencer para continuar na briga pelo título, e realmente foi um gol que eu até brinco com os torcedores do Botafogo, que eu às vezes, no dia que tento esquecer, às vezes eu dou uma adormecida, mas eles lembram daquele momento. Então foi um dia realmente memorável, tenho o maior orgulho e ter feito um gol em cima de um dos melhores zagueiros com quem eu tive a oportunidade de ter confronto, que era o Osmar, um zagueiro excepcional, tecnicamente, com muita qualidade. Então, aquele gol foi realmente bonito e, por ser assim, ter acontecido aos 43, 44 do segundo tempo, acho que marcou muito a necessidade de uma vitória do Vasco, mais ainda. Então, eu acho que aquele momento foi realmente um momento único e especial. Hoje, a vinda do Jesus para o Flamengo, com relação à intensidade, eu acho que hoje os clubes estão desenvolvendo e procurando trabalhar bastante em cima disso, né? Os treinamentos, ou todos os treinamentos são bem diferentes, mas ele teve e tem na mão, entendeu? Acho que uma das coisas mais importantes, ele tem em média 20 ou 21 jogadores com muita qualidade, então um pouco mais ou menos, mas jogadores com muita intensidade, jogadores com muita qualidade. É claro que só jogador não basta, o técnico tem que botar o dedo, tem que colocar o que ele deseja taticamente, e ele está conseguindo isso. Então, méritos ao trabalho que ele está fazendo, méritos aos profissionais que o contrataram. Entendeu? Tem jogadores com muita qualidade técnica e até individual, e acho que isso que está fazendo a diferença. Entendeu? Ele conseguiu botar um time para frente, um time ofensivo, e que todo mundo está fazendo tipo dever de casa e a coisa encaixou. Então, parabéns ao técnico do Flamengo que conseguiu, né, dentro daquele tem na mão, que são jogadores bastante diferenciados em relação às outras equipes, e com isso os resultados têm acontecido. Então, Bom, olha só, eu vi... Completa, Roberto, achei que você tivesse parado. Eu vivi
Eu vivi no futebol há bastante tempo e acho que tudo é um momento. E o momento do Flamengo é esse, né? O time encaixou, todo mundo está mais solto, todo mundo está criando, todo mundo está aparecendo. Você tem um ou outro jogador que mantém uma regularidade. Falar que o Everton Ribeiro é um jogador dos mais regulares, mas o time do Flamengo realmente é muito bom. Mas quando eles conseguem se defrontar contra um adversário que tem também, taticamente, ou tem uma aplicação muito grande, eles têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que hoje está vivendo uma grande fase e acho que o técnico tem a participação dele direta, a contribuição muito grande. Daqui a pouco, o segundo bloco com mais Roberto Dinamite para você. Até já, galera. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, os nossos encontros de toda a terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. Se você não pode estar vendo agora às 8, daqui a pouco meia-noite, ou amanhã às 4, amanhã às 6 da manhã. Falei quarta-feira, mas é quarta-feira às 6 da manhã. É isso, garoto. Vamos em frente sempre com um oferecimento de ACM, mais que uma academia, Reno TV. Comprar para quê, meu garoto? Aluga, é muito melhor. Benestar Móveis, arrume sua casa bonita, com bom gosto, com estilo. Marque G Camisaria. Todo mundo muito bem vestido com as camisas da Marque G. Ela veste muito bem. E restaurante Os Ximenes. 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Lembrando mais uma vez que agora estamos entregando a domicílio. Não pode abrir, recomendação, devagarinho já mexendo, mas então sempre peça pelo telefone a sua comida, o seu almoço, o seu jantar em Os Ximenes. Já vamos voltar com o nosso querido Roberto Dinamite, porque eu falei Os Ximenes, me deu água na boca, Restaurante Os Ximenes. Com 54 anos de larga experiência, Ximeninho e seu parceiro Regis trazem para o coração do Rio de Janeiro os sabores e a acolhida do povo nordestino. O nosso cardápio conta com grande variedade e fartura. Temos a melhor caldeirada nordestina, além da deliciosa moqueca e o generoso risoto de camarão à baiana. Não podemos deixar de fora a carne de sol com o nosso famoso baião de dois com aipim. As opções de carne são variadas. Picanhas especiais e nossa picanha de alcatra. Temos também opções de frutos do mar, como filé de badejo e bacalhau. Venha tirar a prova de que temos as cervejas mais baratas e geladas do Rio de Janeiro. Aproveite para degustá-las acompanhadas de um de nossos petiscos. Confira nossos endereços na Lapa e na Glória no site osximenes.com.br. Venha nos visitar. Bocão, uma pergunta rápida para o nosso Bob. Vamos lá, Roberto. Posso fazer duas? Diga. Melhor técnico e o seu ídolo da infância? Eu tive 2 grandes técnicos, eu acho que tecnicamente bons, Joel e o Voto Glória. E o ídolo de infância quem foi? Primeiro o Pelé, depois do Jairzinho. Ah, tá certo. Você, tudo botafoguense. Tá um preto e branco da Estrela Solitária. O Pelé é Vasco. O Pelé é Vasco. Mas é preto e branco. O Santos era preto e branco. Isso que eu tô falando. O Vasco é preto e branco também. Então, Botafogo, Vasco e Santos, tudo preto e branco. É isso aí. Tá legal. Saiu pela culatra, tá legal. Sérgio Américo, bate bola rápido então com o Bob. Perguntar para ele, há quem diga que você era botafoguense na infância, é verdade? Para que Botafogo. Eu gostava, eu comecei a ver futebol. Não, vou contar uma historinha rápida. A primeira vez que eu fui no Maracanã, morava em Caxias, a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu fui ver a final Flamengo e Bangu. O Bangu ganhou do Flamengo de 3-1, um negócio assim, com Paulo Bode e tal, esse negócio todo. E aí, em 67, 68, comecei a ver futebol, ouvi um pouco mais, que eu morava em Caxias. Aí foi quando o Botafogo teve... acho que a sua melhor equipe aí, por isso que eu gosto do Jair, que era Rogério, Roberto, assim, Paulo César. Falei, time bom, mas nunca fui ver Botafogo jogar. E final de 69, eu fui para o Vasco e aí comecei a viver tudo dentro do Vasco. Cresci, 71 campeão, depois 74.
E vários títulos e aprendi mais do que nunca a conviver e amar e a respeitar esse clube que me deu a projeção. Então foi muito mais no sentido de um momento, de você estar vendo uma equipe que realmente foi muito boa num período, mas de coração sou vascaíno, pode ter certeza. Tá certo, então. Você, Jorge Ramos, um bate rapidinho e volta com o nosso Bob. Quem foi o melhor goleiro que você enfrentou? E o gol mais feito que você perdeu? Cara, eu até outro dia tive com ele, assim, o goleiro que eu tive mais dificuldade de fazer gols, acho que teve 2 goleiros, acho que Paulo Vitor num período, e depois acho que o Zé Carlos, goleiro do Flamengo. E acho que um gol que eu perdi, eu acho que um gol que eu deixei de fazer, né? Foi um gol, acho que foi Vasco e Fluminense, não sei se foi nessa final, Vasco e Fluminense, uma bola que sobrou, mas ela não veio com tanta perfeição, né? Eu tentei tocar, ela subiu e nós não conseguimos a vitória. Mas de resto teve muitos gols aí, tu veio logo com derrota. Brincadeira aí, cara. Vou valorizar. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar agora. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro dos confrontos de Flamengo, Vasco, Botafogo. Quinto maior do mundo. Aí Quinto maior do mundo. Aí o cara vem lembrar qual foi o gol que você perdeu. Mas você está no meu hall de gols mais bonitos, está o seu. Também tem isso. Né? Estou brincando. Vamos lá. Mas o papo, Roberto, você pensou, as mesmas perguntas aí sempre? Não, já abri com uma pergunta que nunca desfizeram. Pô, então tá legal, cara, assim tá bom. Você é o cara que mais vestiu a camisa do Vasco? Oi, fala. Não, mas eu acho legal essa pergunta. Eu estou falando até brincando, legal a pergunta, porque você tem uma cara de fazer gol e tal, não sei o quê. Então, pô, tem que lembrar. Esse contra o Fluminense realmente era aquela fase que o Vasco, pô, dificilmente vencia do Fluminense. Acho que foi até 84 esse jogo. Uhum. Acho que foi isso. O Fluminense foi campeão carioca e campeão brasileiro em 84. Aí meu coração dispara, Tem tempo, hein, O Vasco era freguês. Agora o Fluminense é um freguesaço. Claro. Inverteu. Isso aí. Depois dos anos 90, vamos fazer o quê? Começou a ganhar. Mas fazer uma observação aqui rapidinho. Deixa o Fluminense foi o time que ele mais fez gols na vida. É verdade. Mas foi o time que mais venceu o Vasco naquela época. Então, a sua participação foi agora é o Vasco. Não começa. Bocão, fica na tua, Bocão. É verdade. Aqui, ó. Jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, Roberto, 1110. Só 3 jogadores no futebol brasileiro vestiram uma camisa mais de 1000 vezes. Robertão, Pelezão e Rogério Ceni. Mais ninguém. Eu acabei de falar, Rogério Ceni, Pelé e o Bob. Fala, Bob. Até aproveitando esse lance do Pelé aí, não é saudosismo, mas é diferente a nossa geração e a geração dessa juventude, desses garotos que estão iniciando, né? Então, só para recordar um momento assim único e especial para mim, eu lembro com 17 para 18 anos, depois do gol contra o Inter, veio um jogo contra o Santos, 73, parece, e eu fiz um gol contra o Santos no voleio, cruzamento do Paulo César Puru, que eu peguei de primeira. E quando eu estou voltando para o meio do campo, passo pelo Pelé, dentro do campo, e o Pelé vira para mim e fala assim: parabéns, garoto, belo gol. Então, é o que eu falo, a diferença passa aí. Pô, eu fiquei tão feliz, tão empolgado, falei, cara, o Pelé falou isso para mim. Pô, sabe, isso é muito legal. É bem legal. Não resisto. Bacana. Antes do Bosch fechar, o maior artilheiro de São Januário com 184 gols. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols. O maior artilheiro do Campeonato Carioca, 279 gols, já para frisar com números o que o Bob falou. Fala, Borges. Não, mas tudo isso, sabe por quê também? É porque também eu joguei mais, cara. Eu joguei mais partidas, entendeu? É claro que eu não vou perder, vou tirar meu talento, claro, ele é muito bom. Mas eu joguei vários campeonatos brasileiros, vários campeonatos cariocas, então eu acho que isso também fez a diferença. Então, para você ter uma ideia, hoje, da minha geração, o único que está jogando e que
pode me passar, ainda nesse momento, aí, quem sabe nos próximos anos, é o Fred que jogou no Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, que tem aí acho que 150 e poucos gols. Então, o resto da minha geração, todo mundo já parou. E aí, vamos ver se mas deixa. Antes do Borges falar, só para ilustrar, quantos centroavantes jogaram o mesmo número de partidas que você no Brasileiro, no Carioca, e não fizeram gols? Então, eu estou indo à sua defesa. Essa tua tese é furada. Tá legal. É furada. Obrigado, você fez porque você... Pô, bom, exato. Ursão do Vral, legal. Desculpe, Ursão. Fala você, Ursão. Por isso que ele saiu de Calu para Dinamite. Como é que você recebeu o nosso Valdir Amaral, que criava esses nomes, que criava esses bordões e, principalmente, levou muitos jogadores a serem conhecidos pelo sobrenome que ele criava? Como é que você sentiu naquele momento ser chamado de Roberto Dinamite? Qual foi o momento? Cara, eu acho que esse momento foi um momento muito legal, mas eu acho que isso veio um pouco antes do Valdir Amaral, parece. Eu acho que... Eu li o Mário Valente. O Jornal dos Esportes. Eu li o Mário Valente. Eu lembro do jogo contra o Inter, eu entrei... Não foi o Aparício do Jornal dos Esportes. Junto com o Leomário, que fazia manchete. Sim. Então, eu lembro que eu tenho até... Você vê, minha mãe tinha o jornal em casa, eu tenho esse jornal em casa ainda, a capa desse jornal, né? O Garoto Dinamite Explode Maracanã, dado pelo Jornal dos Esportes, pelo Aparício, pelo Leomário. Desse jogo contra o Inter. No meu primeiro jogo no Maracanã, fiz um gol com chute forte fora da área, o cara pegou na foto e aí botou na primeira página. Né? E esse título, o garoto, com 17 anos, o Garoto Dinamite Explode no Maracanã, e aí ficou Roberto Dinamite, e vem até hoje. Deixou o Calu, foi em Caxias, e aí veio o Dinamite para Bob, futebol brasileiro. O papo está maravilhoso, mas tem que dar uma interrompida, dar uma paradinha, porque vamos beber uma aguinha, vamos dar uma relaxada, e a resenha com você, Roberto Dinamite, que está completando, né, meu irmão, 66 anos, vai continuar daqui a pouquinho na terceira e última parte do nosso programa. Max Esporte, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, neste papo super legal, descontraído, à vontade, nessa resenha com o nosso querido Roberto Dinamite, que ontem completou 66 anos, fez uma mega de uma festa, brincadeira, não pode fazer festa, como eu não fiz no dia 20, nem Bocão, nem o Bodes. Todo mundo quietinho, fechado. É o nosso programa, sempre conferência em cima da ACM. Meu abraço para o presidente Eustáquio, o secretário Alexandre e o embaixador Luiz Porto, RenTV, do meu querido amigo Júlio Cosentino, sempre com a gente a RenTV. Bem-Estar Móveis, do nosso querido Pet, móvel com elegância, com estilo, é lá. Marque G Camisaria. Alô, Marcelão, botafoguense. Todo mundo falando do gol do Bob em cima do Osmar, do seu Botafogo. Marque G Camisaria, todo mundo muito bem vestido. E restaurante Os Ximenes. Regis e o Chimeninho vibrando aí com essa entrevista maravilhosa do Roberto Dinamite. Aliás, que o Regis Chimeninho são Flamengo, mas nessa altura não tem essa. É ídolo, não importa a camisa que veste. Esse é o detalhe. De volta, fazendo um programa mais do que especial, rolando a bola para você. Já que eu falei de Chimeninho, do Regis, Zico ou Roberto, quem batia melhor falta ou pênalti? Hein, Bob? Para o Flamengo era o Zico, para o Vasco era o Roberto. Saiu bem. Mas me tira uma dúvida. Me tira uma dúvida, Bob. Me tira uma dúvida. Existia naquela época um detalhezinho entre vocês. Diz que o Zico me parece que botava o birro para cima e você o birro para baixo. Era mais ou menos isso que acontecia? Como é que funcionava isso? Era o contrário. Era o contrário. Era o contrário, né? Colocava, pelo não sei o Zico, eu colocava para cima o birro. E o Zico botava para baixo o birro. Eu lembro perfeitamente dessa história. Mas por que isso? Ô, Bocão, explica para os mais jovens o que é o birro. A pessoa mais jovem não sabe. O birro é onde, assim, tem o birro para encher a bola. Então, ali, aquele furinho ali, então ficava para cima. Entendeu? Mas eu falo muito...
para tu ter uma ideia, né? Nós começamos juntos falando com relação ao Zico. Eu nunca o chamo de Zico, sempre de Galo, ele sempre me chama de Bob, a gente fala muito no WhatsApp. Então, eu acho que é treinamento, cara. Até com relação a esse negócio de cobrança de faltas, eu vivi 2 momentos. O primeiro com o Andrada, goleiro lá em 74, e eu batia muito chute forte, né, do lado do goleiro, no canto do goleiro, e depois eu fui pegando um pouco essa manha de ficar mais próximo da bola. Então, eu fazia muito isso no treinamento, ficava 3, 4 passos da bola e pé esquerdo batia do lado da bola e o chute era mais de precisão. Então, acho que foi isso que me deu a condição de fazer muitos gols de falta, de ter uma tranquilidade muito grande, porque fui treinando e fui me descobrindo, né, como jogador, e principalmente na hora da cobrança, com Maracanã cheio, casa cheia, era muito bom bater falta e fazer os gols pro Vasco. E a rede, naquela época, a rede era um véu, batia e subia. Hoje em dia a bola bate e volta, nem o gol é legal hoje. Tá muito chato, cara. Tá muito chato. Oi, fala. Eu só lembrando, o Roberto falando, eu me lembrei que ele falou que treinava muito. E quando ele estava falando, eu me lembrei do Oscar do basquete, que era chamado de mão santa, mas ele dizia que não tinha nada de santa na mão dele, porque ele tinha a mão treinada. E o Roberto, é claro que tem a habilidade do jogador, mas tem o treinamento. E o treinamento é fundamental para que ele conseguisse fazer tantos gols como fez, gols bonitos, e principalmente gols de falta. Só para lembrar isso da questão do treinamento. Tá legal, vamos fazer a rodada, então. Fala. Só um detalhe agora. Falar? Pode falar. Não, até em cima disso que foi colocado, eu treinava muito, cara, e até dando como exemplo aí para os meus companheiros, né, jogadores que normalmente acabavam o treino normal, todo mundo ia, tomava banho, massagem, já ia o ônibus, normalmente véspera do jogo. E aí eu chegava depois, porque ficava treinando falta e pênalti e tal, e aí todo mundo ficava me esperando, né? Então, a hora que eu chegava, nego batia a palma e tal, falava, pô, ficamos esperando. Falei, pô, tava treinando para vocês também, né, cara? Na hora do gol ali, na hora de bater a falta, entendeu? Era o detalhe. E tem uma outra coisa, que até para descontrair, já que é descontraído, normalmente eu sentava na poltrona 17 do ônibus do Vasco, e normalmente quando isso acontecia e tal, um garoto, um atleta novo da equipe do Vasco, os caras de brincadeira, sacaneando o cara, mandava o cara sentar na minha poltrona, 17. E aí eu chegava, cara, eu chegava dentro do ônibus, quando eu olhava, tinha um cara sentado no lugar. Aí eu falei, caramba, não falava nada, ficava em pé, olhando. Até o outro sair, até sair. Não, até os caras falam, olha, tu sentou no lugar dele, tu sentou no lugar do homem, ele tem que sair. Aí o cara saía todo sem graça, mas, pô, só para descontar. Aí o gol do Corinthians aí, 5-2, tô gostando. Tá botando a imagem aí. Você preferia... Fala. Não, momento único, o papo é teu. O momento único, porque marcar 5 gols num jogo contra o Corinthians, no Maracanã, que eu falei casa cheia, e eu lembro que até eu recebi os jornais de Barcelona, né, porque foi logo quando eu voltei, e um dos jornais falava isso, este sim é a Dinamita, porque lá é Roberto Dinamita, entendeu? Então, foi um momento realmente único e especial, marcar 5 gols contra essa grande equipe do Corinthians no Maracanã, com a torcida do Vasco, foi fantástico. Rapidamente passar a bola, esse gol o Jairo entregou, hein? Esse gol o Jairo entregou. Não entregou, não? Montinho artilheiro, cara. Montinho artilheiro, a bola bateu. Tá legal. Bati consciente. Eu sei, bem consciente. Tá legal. Pô, mas e os outros? Você não viu o quinto, o terceiro? O Inácio não rodou, o Inácio rodou esse. Escolhe. Então, tô falando desse. Escolhe o gol. Porra, ele só... botou só ele. É o que eu tava vendo. Tá vendo? Pô, Inácio, brincadeira, hein? É culpa do Inácio, cara. Olha só, rodada final, então, para liberar. Culpa do Inácio. O programa já estourou, já uma
cacetada de vezes aqui. Para fechar, então, a rodada final, para liberar o Bob, para voltar a comer um pedaço de bolo, que ele não deu para gente o bolo, o seu Guaraná, enfim. A pergunta sua, outros gols aí do Roberto. Aí. Bateu direitinho essa, hein? Bateu direitinho, contra o Botafogo, tá certo. Olha, era muito ídolo, Deus me livre. Tem 500 mil perguntas para falar para você, e eu estou até atropelando meus amigos, que eu fiquei animado, empolgado da seleção brasileira aí. Qual foi o melhor cara que jogou do teu lado? Oi? Qual foi o melhor cara que jogou do teu lado? Cara, o futebol tem essas coisas, né? Eu joguei com muita gente, eu acho que nos anos 74, o primeiro artilheiro, o meu companheiro era o Ademir, mas Ademir é um meia. Mas eu joguei com muita gente. Arthurzinho, para mim, foi muito bom. Romário também foi muito bom. Paulinho foi muito bom. Todos. Assim, foram dois... mas o Giovanni era mais meia, né? Era aquele meia de ligação. Então, estou falando centroavante ou o cara que caía pelo lado esquerdo ali. Entendeu? Mas porque eu vivi dois momentos. Primeiro como artilheiro, depois em 79, 80, saindo um pouco mais. Foi quando surgiu. Esse gol contra a Portuguesa aí é bonito. Ó. Olha só. Olha lá. Derrubou dois. Fez festa. Esse é contra o Flamengo. Cara, golaço. Esse gol foi o gol do Santos. Que o Pelé, quando eu passei, o Pelé falou, parabéns, garotos e tal. E esse aí é Vasco e Flamengo, aquela decisão do melhor de 3, né? Nós vencemos as 2 primeiras, depois perdemos a terceira. Eu lembro do lance aí. Esse aí? Esse aí foi o lance do Botafogo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Roberto. Só um minutinho, tá? Você vai fazer assim. Me permita, nesse gol que você bateu do Osmar, geralmente o jogador espera a bola cair. E você pegou essa bola no alto, cara, pegou lá em cima. E tinha um cara já chegando em você para dividir. Né? Eu percebi isso agora. Olha lá. Você levanta e já tem um cara chegando. Você pega em cima essa bola. É verdade, é o Nilson, quarto zagueiro, ele tinha vindo do Bom Sucesso, foi para o Botafogo. E isso foi um detalhe, não deixei a bola. Normalmente, tu dá esse lençol, tu deixa a bola descer, cair bastante. Só que eu peguei lá em cima. E quando eu dou o voleio na bola, ele vem para cortar. E eu lembro que quando eu bati na bola, a chuteira dele pegou na trava da minha chuteira. Entendeu? Eu estava tocando, fazendo um movimento e ele vinha para cortar. Se desse mais um pouquinho, talvez eu não conseguiria marcar o gol. Entendeu? Tá vendo o lance? Eu pego a bola em cima e ele vem para cortar e pega a trava da minha chuteira, a sola da minha chuteira. Realmente muito foi um rápido. gol memorável e foi muito bonito. Entendeu? Foi um gol que... E um detalhe com relação a esse gol, cara, é engraçado. Uma coisa que nunca aconteceu comigo, primeira e única vez aconteceu. Eu estava, quando terminou o primeiro tempo desse jogo, estava 1-0 Botafogo. Eu tinha feito, depois eu fiz um gol aos 39 e aos 44. E aí, quando terminou o primeiro tempo, o pessoal do Vasco falou assim: olha, você tem que ir lá em cima na tribuna de honra, que tem que entregar a camisa para uma autoridade dos Estados Unidos. O Mário Henrique Simas estava no Rio e R. Kissinger também estava no Rio. Fui no intervalo do jogo, fui lá em cima, tirei a camisa do primeiro tempo e entreguei para o Mário Henrique Simas para entregar para o Kissinger. Mas foi a primeira e única vez que aconteceu isso. E eu lembro que depois, no final do jogo, o Mário Henrique Simas foi lá para tentar pegar essa camisa, a camisa que seria o gol contra o Botafogo, o segundo gol que eu fiz. Então tem um detalhe assim que nunca aconteceu, né? Tu já viu algum jogador sair no intervalo lá em cima na tribuna? Eu falei, que é isso? Não. A gente tá perdendo. Olha só, rodada final então para o Roberto Dinamite. O programa tem 1 hora, já estamos gravando há mais de 1 hora já. Então é o seguinte, Bocão, sua pergunta final, se quiser fazer pergunta, faça para o Bob. É um assunto até meio que polêmico. No dia 10 de novembro de 1982,
O Roberto, num Vasco Volta Redonda 1-1, você marcou seu gol número 500 com a camisa do Vasco da Gama. Aliás, o gol 500 na sua carreira. E você homenageou o que seria depois o seu rival, que foi o Eurico Miranda, que já nos deixou. Você o homenageou. Para muitos, um ótimo dirigente, para outros, incontestável. O que você pode dizer? Eu fiz isso mesmo, cara. Fez. Você homenageou o Eurico Miranda no seu gol número 500 na carreira. Em 1982, Vasco 1, Volta Redonda 1. O que você tem a dizer sobre isso, ele que já nos deixou? Não, eu sou um cara, o seguinte, eu sou um cara muito grato a tudo e a todos. Respeito a todo mundo, como respeitei. Para te ter uma ideia, quando eu fui jogador no período do Eurico, o Eurico estava começando no futebol, vice de futebol, depois passou a presidente e tal. E eu sabia, tanto com ele quanto com o Calçada, mas na relação com o Eurico, eu nunca chamei o Eurico de Eurico, eu sempre chamei Doutor Eurico. E eu era o Roberto Dinamite do Vasco. Mas por respeito, coisa que aprendi em casa, sempre eu tratei dessa forma, ele e as pessoas mais velhas do que eu. Até chegar um momento das nossas vidas que as coisas não se encaixaram. Não se encaixaram por uma única atitude dele. Não tem, já faleceu, não tem nada de pessoal. O pessoal que eu tenho foi a situação que aconteceu em São Januário quando eu fui com meu filho para ver o jogo Vasco e Ponte Preta, que a gente fui ver o jogo, eu estava na tribuna, não, cheguei no Vasco, o seu Calçada estava na tribuna como presidente de honra já do Vasco, eu que era presidente do Vasco, e aí ele me chamou, eu passei com os amigos para ficar junto com meu filho lá atrás da tribuna para ver o jogo, e ele me chamou, os caras falaram, pô, vai lá que o presidente está te chamando e tal, pô. Tá bom, fui lá, sentei com o seu Calçado, ficamos vendo o jogo. Isso já tinha uns 10 minutos de jogo. No intervalo, normalmente quem fica ali na tribuna vai ali, toma um café, vai no banheiro, qualquer coisa nesse sentido. E quando eu saí do café, o rapaz responsável pela tribuna me chamou e falou que o presidente, que no caso, na época, era o Eurico, pedindo para que eu me retirasse da tribuna. E aí eu não entendi, né? Porque não sabia o porquê. Mas porque o que aconteceu? O Vasco tinha conquistado a Mercosul, naquela virada fantástica, até anteontem, eu estava vendo na televisão. O Vasco virou para 4-3, e o Romário realmente fez os gols do Vasco, ajudou o Vasco e tal, e aí, em razão disso, ele eternizou a camisa 11 do Romário, entendeu? Pelo que ele representava e que ajudava o Vasco, que foi esse discurso que ajudava dentro e fora do campo. Eu fui perguntado, né? Eu respondi, falei que via e que acompanhei, o Romário ajudando o Vasco, conquistando o título, mas se ele ajudava fora do campo, eu não sei. Então, isso gerou esse desconforto que ele entendeu que foi um desrespeito, e eu estava na tribuna e ele pediu para que eu saísse da tribuna e eu fiquei muito chateado, falei com as pessoas, falei com o seu Calçada e saí com meu filho, fui embora para casa e estava marcado até para mim ir na TV Educativa para falar sobre esse negócio da camisa. Deixei meu filho em casa, fui lá na TV, falei, conversei e tal. E depois meu filho teve algumas reações, que ele com 10 anos, e ele falou para a mãe que ele falou, minha mãe, hoje eu e meu pai pagamos o maior mico lá no Vasco. Nós fomos na tribuna e mandaram a gente sair. Então, isso para mim, cara, é o que eu falo, os meus valores são outros, e meus valores já passam passou, por aí, né? A minha família, entendeu? Passou, mas a partir dali, nunca mais a gente teve nenhum contato, vamos dizer, falava institucionalmente com o ex-presidente, né? Mas a gente não teve mais essa amizade. É isso, desculpa. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, doutor Roberto. Nada, quem sou eu, Vambora. cara? É mais velho. Vou falar a todos vocês aí, pode ter certeza. Vocês são importantes. Mais velho. Sérgio Américo,
A pergunta final para o nosso querido Bob. Roberto, fique bem à vontade para responder. Você, como jogador, foi o maior ídolo da história do Vasco. Eu tive o privilégio de vê-lo jogar e presenciei, testemunhei isso de perto e cobri o Vasco algumas oportunidades com você, ainda como jogador. Eu sei disso. Agora, como presidente... Obrigado, amigo. Como presidente, 2 rebaixamentos. Isso te incomoda? Ter sido um grande ídolo como jogador e como presidente ocorreu essa situação? Ah, claro que incomoda. Incomoda não só a mim, mas incomoda principalmente pela instituição. Eu torno a dizer que respeito, respeitei e vou respeitar o resto da minha vida. Mas nem sempre as coisas acontecem. Não é só por mim, a falar assim, foi a administração do Roberto. O que eu vejo com relação a isso é que você tem que administrar, ou buscar administrar, num período que eu estive à frente do clube, não um ativo, mas sim um passivo. E essa foi a grande dificuldade que eu encontrei. Cheguei, o Vasco tinha 7, 8 jogadores no profissional, e aí você tem que fazer time, você tem que ser competitivo, entendeu? E essa foi a minha dificuldade. Eu vou, mais uma vez, não quero sair do foco, mas tive que administrar, torna a dizer, dívidas de 2000, 2001. Eu entrei no Vasco em 2008. Né? Então, é diferente você administrar o teu período como presidente e depois ter que administrar, ou nesse mesmo período, administrar um passivo do clube que vinha com dívidas com profissionais, com funcionários, lá de trás. Então, essa foi a dificuldade maior. E que, infelizmente, o futebol, eu torno a dizer, é feito de resultado. Quando nós ganhamos em 2011, todo mundo falou, comentou, todo mundo não, pelo menos os veículos, alguns veículos de comunicação falando que foi uma boa administração, foi a melhor administração, porque ganhou. Não, acho que a gente está tentando fazer um trabalho melhor, mas eu torno a dizer, administrar um ativo é fácil, administrar um passivo é muito complicado, e acho que essa é a dificuldade que o Vasco tem hoje. Né? Foi o período do Roberto, foram outros períodos que dificultaram, em que hoje o atual presidente tem dificuldade, quem for entrar vai ter dificuldade até ajustar a sua vida e a realidade do clube. Mas eu acredito nisso, acredito que o trabalho em conjunto vai dar ao Vasco o que ele precisa e o que se faz necessário, de se tornar competitivo dentro e fora do campo. Ô, Mazella. A pergunta final de Carlos Borges. Pergunta rápida, porque o Zico, por exemplo, já foi convidado, e talvez convidado foi o nosso Galinho, para ser presidente do Flamengo. E a torcida do Flamengo acharia a melhor coisa ser o Zico presidente do Flamengo. Ser, depois de ser um grande ídolo de futebol e ser presidente do seu clube, isso não prejudica? De uma certa forma, sim. Agora, eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. Procurei, ao longo desse período, desenvolver esse trabalho junto com o Vasco. Eu acho que, se houve um erro, eu acho que foi não ter saído na primeira administração. Porque aí eu vou me prolongar mais um pouco. As dificuldades eram grandes, estou a dizer. Eu tinha que assumir, e como presidente, assumir compromisso de 98, 2000, 2001, né, jogadores olímpicos e tal, essa coisa toda, mas eu estava ali na função. Então, nós tínhamos a dificuldade, mas que eu espero que não só nesse período o atual presidente, mas que as coisas do Vasco comecem a encaixar, comecem a encaminhar para que o clube possa saldar esses compromissos e, com isso, se tornar forte, competitivo mais uma vez. Então, e aí a gente não quer comparar, mas tem um exemplo. O próprio Flamengo, né, com Bandeira, foi lá, ajustou a sua vida, não, conseguiu pagar, porque também devia uma série de coisas, e depois, hoje tem um superávit, conseguiu ser uma equipe forte e competitiva, e acho que em razão disso também. Então, é isso que eu desejo para quem vai estar hoje na presidência, o Campelo, mas quem vai entrar, se ele vai continuar ou não, que o Vasco possa ter um caminho melhor e que as pessoas, por isso que eu falei, tem que todo mundo ajudar para que eles possam sair desse momento. A pergunta final de Jorge Ramos. Vamos sair um pouco desse campo, vamos entrar dentro do campo, né? Final, Vasco e Flamengo, Diego Alves é o goleiro.
48 do segundo tempo, tá 1-1. Você tem um pênalti. Bate aonde? Do lado, esquerdo, direito? Como é que você bateria esse pênalti? Vai ser difícil, hein? Agora Diego dá Alves para é falar, bom. né? Porque, Diego Alves é muito bom goleiro. Eu também era bom cobrador, então já empatamos aí. Entendeu? Mas eu vou dar só isso é uma estatística, hein? É uma estatística interessante e tal, que é muito bom. Eu bato com a perna direita, normalmente as minhas cobranças. E se você pegar, a estatística mostra muito isso, estou falando por mim, né? A tendência de eu bater no lado direito do goleiro é de 85%. Então, se o goleiro está ali, eu vou bater no lado direito do goleiro. Entendeu? Famosa bola rápida, porque né? a confiança maior é ali. Quando você faz o movimento para o outro lado, entendeu? Aí é a mesma coisa do canhoto. Né? Quando bate para o lado esquerdo, o goleiro ele tem uma tendência a ter mais confiança. É claro que tem um ou outro que consegue virar o pé, que era o caso do Giovani, que virava e batia no outro lado e tal, e outros jogadores. Mas eu teria a maior curiosidade para ver se ele conseguiria Acaba pegar sendo a esse bola pênalti mais aí. rápida, né, Roberto? Acaba sendo a bola mais rápida, aquela do canto direito do goleiro para quem é destro, né? É verdade. Só lembrar que destro, Diego... ela é mais rápida e mais precisão. Você tem mais confiança. Exatamente. Entendeu? Ou seja, a resposta foi gol do Roberto. Mas só lembrar que Eu não pegaria, não. Apesar Roberto, de ser só um pra grande lembrar- goleiro e um grande pegador de pênalti também, né? Verdade. Isso é que eu ia falar. E O até maior em cima pegador de disso, pênalti. e até em cima disso, acho que a grande diferença hoje é que os goleiros têm tudo, né? Tem vídeo de quem bate, como bate, tem lá o auxiliar que mostra tudo para ele. Então, hoje o goleiro já tem uma possibilidade Mazela, muito maior. para eu fechar rapidinho, só rapidinho. Esse cara não para de Messi falar, ou hein, cara? Cristiano Ronaldo? Messi ou Cristiano Ele quer Ronaldo? apresentar o programa. Ele quer apresentar o programa. Fala, Bocão. Messi ou Cristiano Ronaldo? Rápido. Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu vou no Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou Romário? Ô Marília Gabriela, Romário com quer isso aí, fazer o cara. programa, Marília Romário Gabriela? Tá nisso aí por quê? Você está fazendo... Mas eu vou, dos três, eu vou no Ronaldinho Os Gaúcho. três. Zico ou Maradona? Tá certo. Você então. botou três que eu não Pera aí, entendi. Bocão. Porque... Zico quem? Ou Maradona? Maradona. Vai acabar. Zico. Tá Zico, bom. claro. Zico, para mim, foi o melhor jogador da minha geração. Da minha também. Isso, Parabéns. Que legal. Então Com certeza. fechou bonito. Fechou com o Galo, fechou Então, eu com o Galo. sabia que ele queria me ferrar, esse cara. Rapaz. Eu sabia que ele queria com esse cara. Ele quer te ferrar, ele quer me Finalzinho, ferrar, ele quer fazer aí. tudo. Aos 45 do segundo tempo, ele vem com esse negócio. Ele queria. Ele é impossível. Sabe por quê? Ele toma o Bocão toma o melzinho antes de fazer o programa, ele fica excitado, ele fica mil querendo fazer o programa, entendeu? Meu querido Otávio Bocão, é isso aí. Roberto, agradecendo a você pelo carinho, pela presença, pela paciência, por tudo aqui no Max Esporte. E parabéns por ontem, pelo aniversário, 66. Parece um garoto, mas você está com 65, tá bem? Você está bem, mas está com 65. Muito bem, está muito bem. Nada, já tô Meu Deus do céu. Para mim foi uma alegria também, muito grande, uma satisfação estar falando com vocês. É muito bom relembrar momentos de conquista, de vitória, de derrota, que faz parte da vida de todos nós. Então, parabéns aí pelo programa, belo trabalho de vocês. Tá, um beijo para você. E viu que perguntas diferentes, são perguntas inusitadas, não foram aquela chatice daquela mesma coisa. Conseguimos dar uma outra roupagem, tá bom, irmão? Um abraço. É verdade. Bocão que saiu um pouco da linha aí. Para fechar acumulada, Roberto, para fechar acumulada, liga para o Valdir Luiz daqui a pouco. Aquela mala do Valdir.
Nada, amigo, grande amigo. Amigo. Beijo, Roberto. Valeu. Beijo grande no coração de todos vocês aí. Valeu. Obrigado, irmão. Tá aí, Roberto. portanto, Valeu, abraço. no Max Esporte com a gente, Roberto Dinamite. Eu vou falar para o Inácio, estamos no ar. Inácio, fizemos um programa todo diferente. Pela minha marcação, o programa estourou mais de 1 hora. O de Boné vai arrancar os cabelos, Mário Reis, mas não importa, porque o Roberto é vascaíno, de Boné é vascaíno. Então, acho que vai ficar mais ou menos muito tranquilo, muito legal. Meu amigo Otávio Bocão, beijo para você, garoto. Tchau. Beijo para todo mundo, Deus abençoe. Tá certo. Sérgio de Américo, outro beijo para você. Grande Mazella. Foi uma excelente entrevista com o nosso querido Roberto Dinamite. Parabéns a todos os amigos. Quer te beijar, Bocão quer te beijar, não tem jeito não, é impressionante. Ele toma esse mel, ele fica impossível. Carlos Costa, um grande abraço. Bocão, não sou chegado a essa política não, Bocão. Um abraço a todos, um abraço. Olha o som do Vrau. Jorge, é verdade, o programa foi todo diferente hoje, mas um grande ídolo, um grande nome, não poderia ser de outra forma, né, Jorge Ramos? Não, sem dúvida nenhuma, foi um excelente encontro com vocês e especialmente com o convidado, Roberto, grande jogador. E quando a arte é grande, extrapola as camisas, e o Roberto é um desses. Perfeito. Obrigado ao Jorge Ramos, obrigado ao Carlos Rosa, obrigado ao Otávio Bocão, obrigado ao Sérgio Américo e principalmente obrigado a você que nos acompanhou em mais o Max Esporte, porque o programa hoje foi todo dedicado ao Roberto Dinamite, acho que é uma homenagem das mais justas, e vamos marcar um novo encontro na próxima terça-feira, 8 da noite. Agradecendo a ACM, lá na Rua da Lapa 86, Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Bem-Estar Móveis, estilo, elegância. Marque G Camisaria, todo mundo bem vestido, um corte maravilhoso. Marque G, deixa você elegantérrimo. E restaurante Os Ximenes, o melhor Lapa e Glória, 6 endereços, bacana, maravilhoso. O Regis Ximerim, sempre agora entregando em casa. Entregando em casa, o Inácio durante o programa vai colocar, já colocou os nomezinhos aqui para você ligar e pedir para os chimeninhos. Um grande abraço, uma ótima semana e nos vemos na próxima terça-feira com mais um Max Esporte. Tchau, galera!